Antes de começar a estudar, você precisa preparar sua mente e seu corpo. Criar um ritual pré-estudos pode fazer toda a diferença na sua concentração. Então, a primeira coisa que eu faço antes de começar a estudar é tomar um banho, porque isso refresca a mente e dá aquela sensação de que você está recomeçando. Então eu sempre tomo um banho, coloco uma roupa confortável, faço o meu skincare e aí eu vou para a minha mesa de estudos, que é onde eu começo a organizar o ambiente e o meu material. A ordem, ela começa no ambiente, então organize a sua mesa de estudos, seu material que você vai utilizar, o seu computador, a iluminação do ambiente, tudo deve ser pensado para não te distrair. Eu, por exemplo, gosto de, quando eu vou estudar, de fechar as cortinas e usar a luz somente da luminária da minha mesa, porque eu sinto que isso evita que eu fique me distraindo olhando para fora. Eu gosto também de começar assistindo um study vlog, que é para poder me motivar e me animar a começar a estudar. Então, quando eu começo a separar ali meus materiais, eu já vejo que eu vou utilizar. Eu tô usando bastante, sempre os mesmos materiais, porque eu me adapto super bem a eles. Para eu não usar o celular, eu gosto muito de utilizar esse app, que é o Iopanta, que ele cronometra o tempo de uso que você está estudando. Então, como eu gosto de cronometrar o meu tempo, eu já coloco ele ali no meu outro celular e deixo ele rodando para ir contando o tempo de estudos, e o celular que eu uso para fazer gravações eu deixo em outro espaço. Esse fichário da Cícero é o que eu estou usando atualmente para fazer as anotações das disciplinas dos concursos que eu estou fazendo. Eu gosto muito de fazer color code, então eu sempre deixo bem organizadinho, separado por disciplinas. E eu tenho esse caderninho de revisão em post-it, que para mim ele é a chave. Nesse caderninho, nos post-its, cada post-it, uma cor, é uma disciplina diferente. Eu vou colocando coisas que os professores falam que caem muito nas provas. Esse caderninho é meu bullet journal, que é onde eu coloco todo o meu planejamento do mês, planejamento diário, semanal, tudo. E aí eu tenho meu estojo, onde eu guardo minhas canetas, onde eu deixo tudo separadinho. Eu sempre deixo tudo no mesmo lugar para facilitar ao máximo para mim. Oi, gente. Eu tô começando agora uma nova jornada para prestar um novo concurso público. Para quem não sabe, eu tô finalizando o curso de graduação em Engenharia Ambiental. E eu estava me preparando há mais de um ano para fazer o concurso do IBAMA, e aí eu também fiz o concurso do ICMBio. Esses dois concursos, que eram especificamente da minha área, que eu estou me preparando há bastante tempo, já aconteceram, né? Então agora é só esperar como foi o resultado, como vai ser o andamento. E aí, mas como eu quero continuar, né, mantendo essa experiência, testando mais coisas, então eu vou começar a estudar para um novo concurso. E o próximo concurso que vai ser o concurso da Polícia Federal para agente administrativo. Então, eu já me organizei, já separei os conteúdos que eu vou estudar. Lembrando que eu vou estudar com base no último edital que foi lançado, para poder ter uma noção exatamente do que vai ser cobrado e de poder guiar meus estudos. Então, agora à tarde, o que eu vou fazer vai ser olhar aqui no meu planejamento, porque eu coloco tudo no meu planner, que no caso eu uso um bullet journal, porque eu gosto muito. E aí o que eu vou fazer agora vai ser corrigir meus erros como forma de revisão. Uma coisa que eu percebi que eu pequei bastante nos últimos concursos que eu fiz foi a revisão, então eu quero melhorar muito essa parte, que eu sei que foi um ponto fraco, que eu sei que foi algo que me fez falta e que com certeza teria impulsionado muito mais meus resultados. Então ontem eu vi a teoria por PDF, peguei anotações que eu já tinha feito, porque algumas anotações eu tô reaproveitando. Fiz bateria de questões, ontem eu fiz umas 200 questões, porque eu só estudei 2 disciplinas. E aí, hoje, como forma de revisar esse conteúdo, eu vou corrigir os meus erros, e aí depois eu vou estudar um novo conteúdo. Então, afinal, como funciona o aprendizado? Bom, o seu cérebro, ele divide sua memória em memória de curto e de longo prazo. Se você está esquecendo que você estudou, é porque provavelmente você não está estudando de uma forma ativa, e sim fazendo um estudo passivo. Se você só ouve aulas e lê textos sem processar o conteúdo, você está estudando de forma passiva. Muita gente critica, mas para mim o método Pomodoro é o melhor método que tem para você começar a estudar quando você não tá com vontade. E aí sempre tem aquela história de que, mas você vai fazer uma pausa muito curta e você não vai conseguir manter a concentração.
É só você não fazer a pausa e continuar estudando, que não tem o menor problema. Um outro método de estudo que eu gosto bastante é a leitura ativa aplicada. Nela, eu vou fazendo marcações e anotações dentro do próprio texto para poder me ajudar a entender melhor. Ó, gente, eu gosto de fazer assim. De um lado eu coloco aqui alguma coisa que eu esteja estudando, e aí aqui eu pego o artigo na íntegra e vou lendo em inglês mesmo. Aí eu vou fazendo as marcações, eu tentando relacionar esse artigo com o meu trabalho. Então eu vou pegando coisas que eu vejo que tem uma relação com o que eu estou pesquisando, com o que eu estou tentando responder através da minha pesquisa. Então eu venho aqui em amarelo, eu peguei coisas que eu quero colocar no meu trabalho. Em vermelho, eu coloquei os pontos principais que esse trabalho fez e que eu preciso entender. E aqui no azulzinho, eu coloquei os resultados desse trabalho para eu ver se eles batem com os resultados que eu vou encontrar com a minha pesquisa. Então, a leitura ativa, ela é extremamente importante quando você está vendo novos materiais, porque essas marcações depois vão guiar a sua revisão de tudo aquilo que você leu. E com relação às anotações, eu parei de fazer resumo há muitos anos porque eu acredito que só resumir o que você lê não é uma forma eficiente de aprender. Troquei isso por anotações que são boas, que são práticas e onde eu uso minhas próprias palavras para explicar para mim o conteúdo que eu estou estudando, ao invés de ficar só resumindo aquilo que já foi escrito por outra pessoa, que não é uma técnica muito boa para você usar na hora de estudar. E aí eu gosto muito de, no final de cada conteúdo que eu vejo, eu faço uma bateria de questões. Eu costumo fazer no mínimo 30 questões, que é geralmente a quantidade mínima que vem nos PDFs que eu uso para estudar. Fazer revisões com frequência é onde a maioria das pessoas peca e é por isso que a maioria das pessoas não é aprovada. Revisão é extremamente importante, eu recomendo muito que você use um método que funcione para você. Eu gosto de criar cards no Anki para fazer flashcards e gosto de usar um caderninho de erros com os conteúdos que os professores falam que mais caem nas provas. Esse é o cronograma de estudos que eu fiz para mim no papel. Esse cronograma aqui funciona muito para quem gosta de ter as coisas visualizadas e gosta de colocar as coisas na parede. Antigamente eu fazia um cronograma desse todo semestre e colocava na minha parede. Então aqui eu vou separando por cores. Eu gosto muito de fazer color code porque eu acho que fica muito organizado. Então cada disciplina que eu estudo, eu coloco ela de uma cor diferente. Eu separo geralmente 2 horas para estudar cada disciplina. Durante a semana, os dias da semana, eu separo os horários que eu tenho estágio, que são os horários de trabalho, dos horários fixos que eu tenho aula, horários de academia e horários de fazer revisão, que eu sempre faço revisão à noite e deixo para estudar para concurso de manhã cedinho. Aí, quando eu pego para estudar mesmo os conteúdos da faculdade, geralmente é sábado e domingo, que são os dias que eu tenho mais tempo livre. Então, organizando a sua rotina em cores, fica muito tranquilo se você é uma pessoa que está começando uma rotina nova, tem muitas coisas para fazer e não consegue organizar bem os seus horários. Uma outra coisa que você pode fazer é vir aqui no Pinterest e pesquisar por cronogramas. Se você vier assim, cronogramas de estudos, vai aparecer para você muitas ideias de inspiração. Por exemplo, aqui, ó, você vai ter exemplos de cronogramas que você pode imprimir. Se você não quiser fazer no papel, tem muitos modelos aqui que são prontos, você pode salvar a imagem e imprimir. Ou você pode também pegar assim e usar de inspiração para você fazer o seu próprio cronograma. Quem gosta geralmente se inspira por fazer coisas mais bonitas, pode fazer assim. Ficou uma forma muito legal, inclusive o modelo do meu cronograma eu encontrei aqui pelo Pinterest. Agora, te dando ideias de aplicativos para você estudar, para você se organizar, eu tenho, por exemplo, o Notion, que é com certeza o meu aplicativo preferido para organizar coisas da faculdade. Então, eu sempre crio uma página assim no Notion para mim, coloco as disciplinas que eu estou cursando, organizo meus estudos, os prazos, todas as coisas que eu tenho para fazer, eu gosto de fazer no Notion. Agora, além do Notion, se você achar ele difícil, você pode usar, por exemplo, o Trello, que era um aplicativo que eu usei bastante há alguns anos, que eu usei muito, né, porque o meu professor que me indicou ele. O meu, ele ficava dessa forma aqui, eu separava bem as atividades. Geralmente aqui eu tinha uma aba só de provas,
aí tudo que estava atrasado, concluído e em andamento, e aqui são a aba de coisas para fazer. Então o meu era compartilhado com o meu orientador para ele saber todas as coisas que eu estava desenvolvendo na faculdade. Gente, agora com certeza o meu carro-chefe de organização são os meus bullet journals. Eu tenho esses 4 aqui, que foi da época que eu comecei a fazer bullet journal. Esse aqui é o mais antiguinho, foi da época que eu tava aprendendo. E eu sempre tive controle de hábitos. Isso aqui é muito importante para você ter noção se você tá construindo bem os seus hábitos, onde que você tá pecando, se você tá conseguindo fazer com uma frequência adequada. Isso é muito importante porque também ajuda você a se motivar. Então, nesse bullet journal aqui, eu tenho muitos mesmo, olha, tenho vários. Cada mês eu fazia um. Aí eu tenho esse aqui, eu esqueci de que ano é ele. Também tenho esse é de 2022, esse é de 2023 e esse aqui é o atual que eu tô usando esse ano, que tá bem, olha aqui. Atualmente tô fazendo todos nesse modelo, então faço de beber água, de leitura, journaling, é de eu vir aqui preencher, porque você também tem que lembrar de vir preencher. Aí tem o gratitude, que é o meu caderninho onde eu escrevo coisas que eu sou grata, onde eu gosto de praticar isso. Alimentação e estudar, geralmente tudo que eu coloco. O journal é sempre eu vir aqui preencher os treinos que eu fiz, preencher os hábitos e fazer o meu planejamento semanal bem certinho. Isso aqui ajuda demais a você se organizar e você manter os hábitos bons que você quer colocar na sua vida. Gente, agora uma indicação de aplicativo que eu gosto muito é esse aqui, que é o Iopanta, que eu sempre deixo ele aberto no meu celular. Ele é um aplicativo que cronometra seu tempo de estudo. Aqui nessa página inicial ficam as matérias que você está cursando. Eu coloquei TCC2, leitura concentrada, que são livros que eu leio que são de aprendizado e não de entretenimento, então eu considero esse estudo. Concurso, eu não coloco as matérias do concurso, eu coloco só o concurso porque geralmente eles mudam, as matérias são diferentes, então prefiro já deixar assim. Trabalho, eu contabilizo trabalho porque o meu trabalho, ele é de forma remota e eu faço muita leitura e muita análise de dados, então eu gosto de trabalhar focada contando o meu rendimento. Planejamento, revisões e métodos numéricos, que é outra disciplina da faculdade. Quando você vem aqui e aí você clica na disciplina, ele vai abrir a página de estudos do dia. Aqui ele vai cronometrar o tempo que você está estudando essa disciplina em específico. E esse aqui é o tempo concentrado, é o tempo que você estuda sem pausar. E aí aqui ele vai mostrar as outras pessoas que também estão estudando. E ele mostra o tempo de estudo de cada pessoa. Se você clicar no estudo de alguém, por exemplo, ele vai mostrar o que essa pessoa está fazendo, quando ela começou, se ela está estudando, duração máxima. Os aplicativos permitidos é o tempo que essa pessoa passa em outros apps fora desse aplicativo aqui, que são apps que ela permite usar. E aí, quando você pausa aqui, ele vem, pausa o seu registro, e aí, se você reiniciar dentro de alguns segundos, o tempo de estudo vai continuar, é como se você não tivesse pausado. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês só o que acontece quando você pausa mesmo o estudo, o que ele vai falar, tá vendo? Passou o tempo, você pausou, aí você vem aqui de novo pra voltar a estudar. Ele pergunta o que você estava fazendo nesse descanso. Se você estava comendo, foi ao banheiro, foi descansar ou foi fazer outra coisa. Por quê? Porque no final do dia ele vai te dar um registro de como que foi o seu estudo, quanto tempo você passou descansando ou fazendo qualquer uma dessas atividades e quanto tempo foi de estudo concentrado. No TikTok eu gosto de vir em Study Talk. Se você vier pesquisar só coisas de estudo e ficar aqui consumindo, com o tempo o seu TikTok vai entender que é esse tipo de conteúdo que você quer consumir. E aos tempos, toda vez que você entrar no TikTok, você vai ver coisas motivadoras que vão te motivar a querer estudar e não coisas que vão te manter dentro do app sem fazer nada, só procrastinando. Para finalizar, eu sempre gosto de encerrar meus estudos organizando a minha mesa, então eu sempre vou desligando todos os aparelhos eletrônicos que eu estava usando para estudar, o meu celular esse, o meu notebook, começo a guardar as coisas de estojo, vou guardando o meu bullet journal, que é onde eu sempre confiro, né, se eu fiz todas as coisas que eu tinha me programado para fazer nos estudos, vou desligando o computador e aí já vou guardando o meu fichário, que no caso era onde eu estava estudando, mas o meu caderno e afins eu sempre guardo tudo e depois eu vou direto, depois que minha mesa tá organizadinha, eu já vou e apago a luz e vou me deitar. É isso, se você aplicar essas estratégias, seus estudos com certeza nunca mais serão os mesmos. Um beijo e até o próximo.